Olá, irmãos e irmãs. Hoje é um dia especial e por causa da característica desse dia, atendendo a um convite do irmão Ellison, eu quero compartilhar com vocês, de modo rápido, objetivo, se possível for, 3 textos do Novo Testamento que falam sobre o relacionamento a 2 entre os namorados, agora namorados casados. Essa iniciativa é do grupo de casais da Igreja Batista Memorial do Centenário. O objetivo não é falar para casais solteiros, se bem que não é proibido ouvir e ver e aprender desde já como é que a coisa deve funcionar do ponto de vista de Deus. Mais objetivamente, como nós estamos falando em Novo Testamento, esta é uma orientação direta para nós cristãos. Um pouco diferente do que foi lá no passado para o povo de Israel. Mas nós vamos, numa visão panorâmica rápida da história do assunto, entender isso aí. Olha, em história do assunto, começamos com Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Isso faz parte do projeto de Deus. Na sua criação, ele criou o ser humano e diz macho e fêmea. São iguais? Sim e não. Fisicamente são diferentes. Emocionalmente também a gente sabe que são diferentes. Mas em essência são iguais. Nós vamos perceber isso já no capítulo 2, segundo capítulo de Gênesis, versos 18 a 25, que a coisa é repetida em mais detalhes. Verso 18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Destaco essa expressão final, esteja como diante dele. Deus não fez a mulher, em essência, inferior ao homem. Ele fez um ser humano igual, em essência, ao macho que ele já havia criado, agora cria a fêmea, em essência são iguais, um não é melhor nem pior, um não é superior ou inferior ao outro. As diferenças vão aparecer na questão funcional, aí vai aparecer uma hierarquia, mas vamos sempre lembrar, em essência não há diferença. O Novo Testamento vai resgatar isso. Paulo vai dizer que em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem senhor, nem rico, nem pobre, nem doutor, nem ignorante. Somos todos iguais. Muito bem. Nesse mesmo capítulo 2, agora versos 21 a 23. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Só um detalhe sobre a maneira como Deus operou isto.
eu estou imaginando aqui, depois que Adão recuperou o sentido da anestesia dessa cirurgia, que ele olhou assim e falou, que é isso? Que coisa linda! Não há dúvida que mulher é mais bonita que homem, né? É só ter um pouco de senso de estética para descobrir isso. Aqui também vem a diferença. O homem é mais forte. Fica até esquisito. A gente às vezes vê mulheres que fazem fisiculturismo e elas ficam musculosas, ficam mostrando, fazendo posições de mostrar os seus músculos voltosos, mas um rosto feminino. Não combina. O que combina com a mulher é a beleza, é a graciosidade, a delicadeza, enquanto o homem, a força, o vigor, a coragem, enfim. Quando junta homem e mulher e faz a somatória, aí vira uma dupla imbatível. É isso que esse texto nos diz. Agora, verso 24, aqui vem a regra que Deus estabeleceu para o casamento. Muito sucinta, sem muitos detalhes, mas ele estabeleceu isso assim. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Simples, né? Regra simples. Esta é a regra dada por Deus a Adão, aplicável a toda a humanidade. Todos os descendentes de Adão estão sujeitos a essa regra. Sejam eles crentes ou não, sejam eles cristãos ou não, reconheçam Deus ou não, não importa, a regra é universal, aplica-se a toda a humanidade. Como eu disse, há uma regra específica para o povo de Israel. Ou seja, houve uma mudança na regra original, na regra do princípio, estabelecida por Deus no princípio, e há uma razão para isso. Está em Deuteronômio 24, versos 1 a 4, diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de casa, for e se casar com outro homem, e se este outro homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este outro homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher. E aí vai. O que eu destaco aqui? Observou que essa regra aqui é diferente, ou isto aqui que está nesta regra específica de Israel, não aparece na regra original lá do princípio. Por que uma regra diferente? A essa altura, não só Israel, mas os gentios que não tinham necessariamente nenhum compromisso com o Deus de Israel, Jeová, a separação, o divórcio, não era nem formal, e era uma coisa mais comum. Só que em Israel havia uma lei muito severa
para adultério. A penalidade era morte, se alguém fosse apanhado em adultério. Muito bem, o que eu destaco aqui na regra? Por que essa regra foi concedida por Deus? Quando chegarmos lá no Novo Testamento, nós vamos entender o que está por trás disso. Não está aqui, mas o Senhor Jesus depois revela o que está por trás disso aqui. Mas eu destaco este documento. A lei falava deste documento. Um homem vai se divorciar, ele vai se separar da sua mulher, ele não pode fazer isso simplesmente, olha, cai fora porque eu não quero mais que você viva aqui. Ele é obrigado a produzir um documento e entregar esse documento à sua mulher da qual ele está se divorciando. Isso aparece 2 vezes aqui nesta regra de Deuteronômio 24. Ok? Esse documento protegia a mulher, que uma vez separada do seu marido, se ela se casasse com um outro homem, ela não seria acusada de adultério e ela vai mostrar, olha, eu tenho um documento que o meu vínculo com o meu primeiro marido foi rompido e acabou. Agora eu estou livre para me casar. Essa regra é a regra de Deuteronômio 24 para Israel. Ok? Se aplica a toda a humanidade? Não necessariamente. Essa regra que foi estabelecida para Israel. Mas vamos adiante na história. Agora já entramos no Novo Testamento. Ok? A história continua. Certa ocasião, os fariseus quiseram fazer uma pegadinha para Jesus. Nessa questão do casamento, a essa altura, o divórcio no Império Romano era a coisa mais comum, não tinha formalidade, simplesmente o camarada botava a mulher para fora e dizia, agora você se vira. Quem mais sabe de você não. Em Israel não era tão liberal assim. Mas o que se discutia em Israel não é se podia separar ou não podia separar. O que se discutia era, havia 2 rabinos muito influentes, Hilel e Shammai. Um era conservador, o outro era liberal. Um dizia, pode separar por qualquer motivo. Queimou o feijão. Que história é essa? Não sabe cozinhar feijão? Ou salgou o arroz. Esse arroz está horrível. Então vou me separar da minha mulher. Isso era o liberal. O conservador dizia, não é bem assim. Pode separar? Pode, mas só se houver infidelidade conjugal. Então se discutia. E os fariseus pegaram essa discussão e, bom, vamos ver o que é que esse tal de Jesus fala sobre o assunto. Está lá em Mateus capítulo 19, versos 3 a 10. Então, verso 3 diz, então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os 2 uma só carne. Assim,
não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Observe que a discussão dos fariseus tinha como base Deuteronômio 24, que estabelecia a norma para um casal se separar. Jesus desconsidera essa determinação de Deuteronômio 24 e volta para o Gênesis, para o princípio, para aquela ordem universal. O que Deus ajuntou, e isso aqui não é devocional, isso aqui é lei. Algumas pessoas leem esse texto e dizem, olha, se o casal de jovens cristão orou, pediu orientação de Deus, todas aquelas coisas lindas e desejáveis, e se casaram, eles dizem, então Deus ajuntou. Se o casal começa a brigar depois de 1 ano e meio de vida conjugal, eles dizem, tá vendo? Não foi Deus que juntou essa gente, não. Tem alguma coisa errada. O que Deus juntou, não separe o homem, não tem a ver com a devoção, tem a ver com a lei. O que Deus juntou? Um homem e uma mulher. Simples. Está lá escrito. Não juntou um homem com homem. Não juntou mulher com mulher. Não juntou ser humano com bicho. Deus juntou homem com mulher. E o que Deus juntou, o homem não deve separar. Um parênteses aqui. No Novo Testamento, há duas exceções a esta regra do Novo Testamento. Não é o nosso caso estudar isso agora. Mas só de passagem, a infidelidade conjugal continua sendo válida para separação. Nenhuma palavra sobre um novo casamento. Por quê? Não é a lei do casamento? É. Só que aí você tem que estabelecer prioridades. O que é mais importante? A vida humana ou um casamento? É lógico que é a vida humana. Jesus reconhece que uma mulher, no caso aqui, é essa situação. Uma mulher sendo obrigada a conviver com um homem promíscuo, ela está pondo em risco a sua vida. Opa! Aí não. Você, mulher que está nessa situação, você tem direito a se separar desse homem para preservar a sua vida. Ok? Sendo sucinto. A outra situação está lá em Corinto, na carta aos Coríntios. Mulheres lá da cidade de Corinto se converteram ao cristianismo pela pregação de Paulo e os seus maridos não. E os seus maridos não gostaram dessa tal de conversão. E começaram a ameaçar as suas mulheres. Ou aí você dizer, você vai ter que escolher, ou eu, ou essa sua nova religião. Aí Paulo diz que se ele, marido, quiser tomar a iniciativa de se separar da sua mulher por causa da sua conversão, ok, ele que vai embora. Ele que vai embora. A mulher não está obrigada a abandonar a sua fé por causa de uma ordem do marido. Fecha parênteses. Vamos voltar aqui ao nosso assunto.
O Novo Testamento, isso é importante aqui, tudo isso para chegar até aqui. O Novo Testamento estabelece normas para os casais de cristãos, convivência entre casais cristãos, a partir da regra universal do Gênesis e não da regra particular de Deuteronômio 24. Jesus fez isso aqui. Então, toda a orientação de Jesus sobre o assunto vai levar em consideração isso. Vale a regra original, agora aplicada aos cristãos. Isso vai também facilitar o nosso entendimento, e vamos só de passagem rápida para Romanos, capítulo 7, e ver como Paulo também trata essa questão. Romanos 7, versos 2 e 3, diz: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto viver, está-lhe ligada pela lei. Opa, outra vez é lei. Não se trata da lei romana, a lei do Império Romano sobre divórcio. A lei romana era muito liberal. Não se trata da lei vigente em Israel, que também, devo dizer, a prática em Israel, que também era liberal nesse sentido. Só se discutia se pode ser por qualquer motivo, só por infidelidade conjugal. Paulo está dizendo que pela lei do casamento, não está escrito aqui, mas esse é o sentido. A lei do casamento. Qual é a lei do casamento? Volta lá para Gênesis para ver qual é. Então, enquanto o marido viver, a mulher está ligada ao marido pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Lei do marido é que é sinônimo de lei do casamento. De sorte que, agora complicou. Isso tem que ser levado em consideração. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Não é o nosso propósito discutir essa questão de separação e novo casamento. A Bíblia, a meu ver, é clara sobre isso. E eu reconheço que eu ando na contramão da correnteza que vai por aí, e eu até gostaria de poder ter uma posição diferente. As pessoas me acusavam de ser extremamente radical nessa questão. E até me diziam: você pensa assim porque isso aí nunca encostou você na sua família. Quer dizer, é verdade, isso nunca aconteceu na minha família, dizia eu. Até o dia em que isso aconteceu. E aí muito pouca gente entendeu. Quando minha filha pediu que eu celebrasse o casamento depois de um divórcio, celebrasse o seu segundo casamento. Eu disse: eu sou seu pai, eu vou levar você pelo braço até a plataforma lá, no seu casamento. Eu faço o papel do seu pai, mas não posso autenticar, e ela já sabia disso, não posso autenticar esta união, porque eu não vejo na Bíblia licença para isso.
eu saio condenando pessoas aí que fizeram diferente, não, porque eu não sou o dono da verdade. Estou dizendo o meu posicionamento pessoal de como eu entendo o texto bíblico. Eu não inventei o texto bíblico, eu sou responsável por entendê-lo corretamente. E essa é a minha posição. Mas esta é a história... Ixi, ou introdução comprida, né? Essa é a história da história bíblica do relacionamento entre homem e mulher. Agora vamos aos textos que interessam. E aqui, apesar da introdução ter sido grande, aqui a gente pode ser mais sucinto. Primeira coisa a dizer. Vamos lá para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 a 8. Eu acho que você já leu esse texto, né? Provavelmente mais de uma vez. Mas vamos ver se dá para entender, lendo, do que é que ele está falando. 1 Tessalonicenses 4, começando do versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, entendeu do que ele está falando? Assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Como é que deve viver um crente? Principalmente um crente que se converteu ao cristianismo a partir do paganismo, que tinha uma vida, regras, aliás, não, nem regra tinha, eram extremamente liberais com essa questão de respeito àquela norma que Deus estabeleceu lá no Gênesis para toda a humanidade. Verso 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Paulo está dizendo que ele transmitiu aos Tessalonicenses as orientações do próprio Senhor Jesus em relação a essa matéria. Verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha só, que assunto nobre. O crente deve progredir dia a dia na sua maneira de viver, visando a santificação. 2 pontos. Que vos abstenhais da prostituição. Prostituição era extremamente comum entre os pagãos do primeiro século. Verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ué, mudou de assunto? Agora está falando de um vendedor de vaso? O que é isso aqui? De que maneira esses cristãos em Tessalônica, oriundos do paganismo, vão expressar santidade, santificação, maneira de viver que agrada a Deus. E agora ele começa a falar de relação sexual. Não, que coisa, que heresia, misturar santificação com relação sexual. Pois ele misturou. E nesta matéria também nós vamos mostrar se somos ou não santos. Ou estamos agindo em santidade. Verso 5. Não na paixão de concupiscência como os gentios. Eles eram gentios, não são mais, agora eles são igreja. Esse era o comportamento deles. Concupiscência é uma palavra que não é muito comum na língua portuguesa, mas ela tem o sentido de um desejo extremamente forte.
e junto com a palavra paixão. Então, a expressão sexual deles, dos gentios, era que cada um, do jeito que quisesse, do jeito que pudesse, satisfizesse seus anseios sexuais, sem regra. Opa, pera lá, agora não. Agora a maneira de praticar sexo tem a ver com a santificação, tem a ver com a maneira de como o cristão vive para agradar a Deus. Verso 6, essa aqui, opa, agora começa a pegar delicadamente no seu jeito e no meu jeito. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também vô-lo dissemos e testificamos. Uma outra tradução usa a palavra defraude. Esse oprimir e enganar, ele não mudou de assunto, ele está falando de relação sexual. Defraudar é você despertar em uma outra pessoa um desejo sexual que você não pode satisfazer santamente. Faça isso não. Isso não agrada a Deus. Lá em cima está dizendo, olha, eu estou escrevendo para vocês como é que vocês devem viver num jeito que agrade a Deus. E aqui ele vai dizer, não defraude. Não desperte na outra pessoa um desejo que você não tem licença de Deus para satisfazer santamente. Verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E agora o 8, para fechar o cerco. Portanto, quem despreza isto o quê? Quem despreza estas normas de convivência para o cristão, não despreza o homem. Não é uma questão de, essa é a sua opinião. Nós estamos no século XXI, não é mais assim. Quem despreza essa regra, ou estas regras, não está desprezando um ser humano, não está desprezando Paulo, que escreveu, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, nós, brasileiros, e eu também sou, apesar dessa cara e desse sobrenome, nós não podemos negar que temos uma herança cultural muito forte do catolicismo. E o catolicismo nada mais é do que o paganismo travestido de cristianismo. A roupa no catolicismo é de cristão. Os nomes, os termos é de cristão, mas a essência é de paganismo. E eu não estou sendo preconceituoso, é só estudar um pouco de história. Eles falam, mas é a tradição. Bom, quem é que fez a tradição? Foram os homens, aos concílios de bispos, mas são homens que foram adequando o cristianismo ao jeito popular.
principalmente a partir do século IV. Houve uma guinada muito forte do cristianismo em direção ao paganismo, fazer um sincronismo entre ser cristão e viver como pagão. O resultado desta soma chama-se catolicismo romano. No catolicismo romano, por influência do paganismo, tinha uma vertente ascetista, praticando o ascetismo, e criminalizando o sexo. Daí surgiram os mosteiros. O que eram os mosteiros na Idade Média? Era um jeito de se afastar. Então construíam um castelo lá no meio do nada e os frades passavam a viver lá. Outro convento só de mulheres, tal, teoricamente, para se santificar, se separar. Por outras razões, razões econômicas, lá no meio da Idade Média, o Papa institui a regra do celibato para os sacerdotes, que não tem nada a ver com doutrina, tem a ver com finanças. Estava ficando muito caro sustentar padre com família, com mulher e filhos, e enfrentando ações judiciais para discutir herança, etc. Tal. E também, como a formação dos sacerdotes era feita nas universidades e elas eram pagas, só as famílias ricas podiam sustentar filhos na formação de sacerdote. Então, o catolicismo estava se tornando, o clero estava se tornando uma coisa de elite. E o Papa, para resolver essa questão, instituiu o dízimo, instituiu o celibato. Então, até hoje eles discutem se celibato, como se fosse doutrina, como se fosse sinal de santidade. Não tem nada a ver com isso. Lá na história, tá, a razão é econômica. Há espaço para uma relação sexual e santidade? Todo. E tem que ser junto. Porque é Deus que estabeleceu isso. Não fomos nós que inventamos. O que é errado no sexo, na relação sexual, é usá-lo fora das normas estabelecidas por Deus. Aí é totalmente condenável. Muito bem. Então, sexo e santidade têm que andar juntos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Segundo texto. Se você tivesse que escolher entre os discípulos que depois se tornaram apóstolos de Jesus, quem era aquele trator, o que arranca toco, é a força bruta, e vai na marra? Eu votaria em Pedro. Coitado dele, né? E ele era pescador no Mar da Galileia, não podia ser assim um florzinha, não, um fraquinho. Tinha que ser macho, como diz o nordestino. Cabra macho. Esse cabra macho, agora transformado em cristão, tem algum conselho para nós nesta área? Vamos lá para a sua primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 3, versos 1 a 7. Eu vou ler os 6 primeiros versículos e as irmãs
me perdoem, Pedro está falando das mulheres, mas pera, continua sendo esse Pedrão aí, ele escreve 7 versículos, 6 ele fala para as mulheres, e só um para os homens. Mas vamos lá, vamos ver o que é que acontece. Verso 1, começando o verso 1. Semelhante vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta sem temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Eu vou deixar o texto falar por si, não é o nosso propósito aqui discutir essa questão. Especialmente no século XXI é um tanto difícil, depois do movimento feminista, entender isso. Eu costumo resumir isso numa frase. Não é difícil para uma mulher cristã submeter-se ao seu marido. É submissão, colocar a sua missão em função da missão do seu marido. Mas um marido que a ame como Cristo amou a igreja, a ponto de oferecer a sua própria vida em benefício da sua esposa. Que tal você olhar para o seu marido e ver nele alguém que ame você como Cristo amou a sua igreja e morreu por ela? Agora, dá uma cutucada no outro lado lá. Então, marido, que tal morrer de Covid-19? Não, mas vocês vão ter que fazer uma escolha. Um de vocês dois vai ter que morrer. Aí você, então sou eu. Sou eu. Porque eu escolhi amar essa mulher como Cristo amou a igreja. Você acha que uma mulher cristã vai ter dificuldade de formar uma parceria com esse homem? Dizer, vamos ter um projeto de vida juntos agora até o fim. Muito bem, mas vamos ver onde é que esse tal de Pedro mudou. Verso 7. Igualmente vós, maridos, igualmente é o seguinte, tudo que ele disse para as mulheres, ele disse, ó, o que eu disse lá vale para vocês também, viu? Respeito, submissão à vontade de Deus, etc, etc, etc. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Eu acho que na língua... Eu tenho um irmão que, quando surgiu a linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, ele era meio desbocado naquela época, ele melhorou um pouquinho. E ele dizia, não, eu vou traduzir esse versículo aqui na linguagem de amanhã. Pedro está dizendo para os maridos, não sejam burros, seus. Pense. E aí eu posso dizer o seguinte, toda vez que o marido
com entendimento, pensando bem, age com delicadeza, age com suavidade para o bem da sua esposa, o troco vem. Quando você investe na felicidade da sua esposa, você está investindo também na sua felicidade. Pedro está dizendo isso. Tenha entendimento. Tenha entendimento. Coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher. Deixa eu perguntar aqui para os maridos. Em que é que a sua mulher é 10? É na cozinha? Elogie. É na arte? É no canto? É no trato com os filhos? Dar honra significa isto, você reconhecer as qualidades. Você admira a sua mulher como ser humano em função de alguma coisa? Diga isso a ela. Honre a sua mulher. Permitam aqui uma